Boa tarde, professores. Quero começar agradecendo por mais uma oportunidade de apresentar aqui no grupo. Eu sou o Anderson da Costa, participante do grupo de pesquisa e treinamento aeróbico da FAEFIT, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Sou bacharel em Educação Física pela Unixum de Juiz de Fora. O trabalho que eu trouxe hoje, ele foi publicado pela Revista Brasileira de Fisioterapia em 2021. O título do trabalho é a Análise de Parâmetros de Programa de Treinamento e Lesões em Corredores Amadores. A escolha desse artigo foi, já que nós estamos estudando periodização e prescrição de treinamento, para nós treinadores, o maior desafio, além de alcançar a performance do atleta, tentar minimizar os riscos de lesões, né? Então, eu achei que esse artigo pudesse trazer alguma coisa de bacana para a gente. Esses são os autores do artigo. Grande parte dos autores são do Espírito Santo, da cidade de Vitória, e os outros autores são de São Paulo. Na introdução, o trabalho traz, né, como a gente já tem estudado bastante, que a corrida de rua tem sido incentivada, o treinamento, em função das diferentes benefícios encontrados na prática. Esses benefícios que englobam cardiometabólico, benefícios psicológicos e também benefícios sociais. Mas, entretanto, os autores ainda não encontraram na literatura informações sobre os programas de treinamento e lesões em praticantes entre homens e mulheres dessas corridas. O artigo traz que em 2021 já havia aproximadamente em torno de 5 milhões de corredores no Brasil. E com essa crescente anualmente, vem crescendo também o número de eventos de corrida. E assim, talvez, nessa sequência, vem aumentando também o número de lesões. Então, o objetivo do trabalho foi analisar e comparar os parâmetros de programa de treinamento e a incidência de lesões entre os praticantes de corrida. Na metodologia, eles trazem que é um estudo transversal, retrospectivo. Ele avaliou corredores recreacionais da cidade de Vitória, do Espírito Santo. Eles conseguiram 56 voluntários, sendo esses 29 homens e 27 mulheres, com a idade de 21 a 50 anos, e responderam um questionário que tinham questões como características pessoais relacionadas à rotina de treino e parâmetros, bem como as lesões e as ações preventivas contra as lesões. E nos resultados, eles trouxeram que 97% desses atletas realizam algum tipo de treinamento preventivo de lesão. 30% deles tiveram ao menos 2 lesões nos últimos 4 anos. 20% deles tiveram lesões na região do joelho, foi a mais prevalente. 67% ficaram afastados pelo menos um mês por conta de lesão, afastados dos treinos. E 42% não têm queixa atual de dores por conta dessas lesões. Na tabela 1, eles trazem o demonstrativo que os indivíduos, 41% dos indivíduos entrevistados, eles tinham entre 41 e 50 anos. 71% treinam pelo menos 3 vezes na semana e 76% estão correndo há pelo menos 3 anos. A distância diária de treinamento entre 57% desses corredores foi de 5 a 10 quilômetros. E o período em que eles preferem treinar, 58% dos atletas preferem treinar pelo período da manhã. E não foi evidenciado associação significativa entre homens e mulheres, né, na prescrição desses treinos. Aqui traz a tabela 1,
Aí, na linha superior, eles trazem, né, os 56 geral, os 29 masculino e os 27 feminino, a frequência e o percentual. Na primeira coluna é a idade, até 20 anos, né, então não teve nenhum atleta. De 21 a 30 anos, de 31 a 40 anos, de 41 a 50. Aí eles tinham trazido na metodologia que tinha sido de 21 a 50 anos. Aqui eles já colocaram acima de 51. Aí eu fiquei meio perdido aí, não encontrei justificativo para isso. E uma coisa bacana para ser chamada a atenção aqui é que a maioria dos atletas são os atletas de 41 a 50 anos, né? E depois vem os de 31 a 40. Então, a galerinha dos Master aí estão em peso nas corridas, né? E a linha de... Obrigado, professor. A linha de baixo é o tempo de treinamento que eles têm. Então, até 1 ano, de 1 a 3 anos e acima de 3 anos. E aqui mostra que a grande maioria tem mais de 3 anos de treinamento. A frequência de treinamento na próxima linha. Frequência de treinamento semanal. Então, menos de 2 dias por semana, 2 dias por semana, 3 dias por semana entra como destaque. A grande maioria treina 3 dias por semana. 4 dias, só 7 pessoas. 5, um fator interessante também, 6 dias não teve nenhum, e depois 7 dias teve um homem. E nas distâncias? As distâncias diárias percorridas. De 0 a 5 km, de 5 a 10, que foi a prevalente, né? Teve mais corredores, de 10 a 15 e acima de 15 km. O período de treinamento, o período matutino, foi o mais treinado, né? O período da tarde, pouquíssimas pessoas gostam de treinar à tarde, conforme o estudo. E o período da noite, 11 pessoas, e alternado, 10 pessoas. E na tabela 2, a tabela 2 apresenta os parâmetros referentes à orientação profissional para a organização dos treinos. É a avaliação da aptidão física e bem como o tipo de pisada. Houve uma associação significativa à orientação à prática de exercício, que mostrou que a maior parte dos homens praticam em grupos de corrida. E a análise revelou também que a maioria das mulheres treina sob orientação de grupo de corrida, tendo a periodização delas feita por esses grupos. Aí eles não falam muito bem da periodização dos homens, que os homens não têm, parece que não tem muito esse acompanhamento. Mas eles falam que eles treinavam em grupo, né? E a gente tem que tentar entender o que são esses grupos de corrida, né? Então, na tabela 2, não foi evidenciada associação significativa entre os grupos, considerando a existência e o tipo de monitoramento do treinamento, com a intensidade da corrida, com os tipos de terreno, o tipo de pisada, o contato com o solo e o tipo de tênis. Aqui, trazendo a tabela 2, na primeira linha é a mesma coisa, são os parâmetros. Na segunda linha é a orientação de treinamento, quem tinha orientação ou não, e qual tipo de orientação. 4 deles não tinha orientação, 42, a grande maioria, participavam do grupo de corrida, e 10 deles, professor de educação física. Aí eles também não falam se eram professores de educação física e praticantes, ou se era tipo um personal. Não especificou muito bem isso. A periodização do treinamento. Quem tinha periodização, e se era por grupo de corrida ou professor de educação física, né? Então, pela periodização, 6 deles não tinham periodização, e a grande maioria é pelo grupo de corrida. Realização de monitoramento dos treinamentos. 51 deles, ou seja, 90%, tem monitoramento.
E como que era feito esse monitoramento? Por aplicativo, relógio ou outros? A grande maioria aqui ficou com os relógios, 22 deles, e outros, que é 22 também, que eu não entendi muito bem como é que é esse monitoramento por outros aí, que eles não trouxeram também. A determinação da intensidade de treino. Sem controle, 5 deles não controlavam a intensidade. A grande maioria era por teste de campo, uma coisa que chamou a atenção também. Das mulheres, só 2 delas fazia por teste de laboratório. Hoje, né, é bem acessível, a grande maioria tem esse teste de laboratório, pelo menos é o que eu vejo. E o tipo de terreno, a grande maioria aí em terreno plano e 23% só em terrenos combinados. O tipo de pisada, a grande maioria foi a neutra, e tiveram um pouquinho da supinada, a pronada, e os que não souberam, 6 deles não souberam definir qual pisada que era. O contato com o solo, se entrava com o retropé, o médio pé, ou o retropé, médio pé, então a grande maioria foi com o médio pé. A próxima linha é o tipo de calçado, se era calcanhar alto ou calcanhar baixo, e a grande maioria, 95% dos corredores, responderam que usavam tênis com calcanhar alto. Então, na tabela 3, eles trazem uma tabela referente a parâmetros de ação preventiva, presença e local de lesões, atendimento médico, uso de medicamento e tempo de afastamento dos treinos e dores atuais. E não foi encontrada associação significativa considerando esses parâmetros. Então, na tabela 3, eles trazem, né, em cima os parâmetros, na segunda linha a prevenção. Então, 8% dos atletas não fazem nenhum tipo de intervenção para tentar prevenir lesões. Ou outros tipos de intervenções, 23% deles usam outros tipos de intervenção, e 67% dos entrevistados usam a musculação como tentativa de prevenção de lesão. Na linha de baixo, eles trazem lesões do último ano. Então, no último ano, houve um número significativo de lesões, né? 41%. E depois, nos anos seguintes, vem diminuindo o número de lesão. As pessoas que correm mais de 2 anos, 3 anos e 4 anos têm um decréscimo do número de lesões. A região onde essas lesões ocorrem, eles estudaram a coxa muscular, a panturrilha muscular também, e os glúteos muscular, e outras, né? E articular, eles colocaram o joelho e outras. A grande prevalência da região foi no joelho. Eles não colocaram, que eu tenho observado muito na nossa prática, a fascite plantar e a canelite. Eles não colocaram nenhuma dessas duas como objetivo de estudo, não. E atendimento médico. 51% dessas pessoas já tiveram atendimento médico por conta de lesão e 48% não. Uso de medicamento, 48% inverteu, né? 48% já usaram medicamento, 51% não. E o tempo de afastamento por essas lesões? Menos de um mês, 67% da população dos corredores. De 1 a 3 meses, 12%. De 3 a 6 meses, 8%. De 6 a 1 ano, 7%. E mais de um ano, 3,6%. Então, vem diminuindo também o número, né? Graças a Deus. E dores atuais. A grande maioria
relatou que estava sem dor na época da pesquisa. Então, eles trazem como conclusão que os resultados sugerem uma similaridade na prevalência de lesões entre os corredores de ambos os sexos, bem como o regime de treinamento, mas não acharam nada que evidenciasse uma relação das prevenções de lesões com o tipo de prevenção de lesão e se tinha realmente alguma interferência nas lesões, se realmente minimizava as lesões. Muitíssimo obrigado. Então, estou aberto a perguntas, questionamentos. Muitíssimo obrigado a todos pela atenção.